Eu sou Dante Galian, historiador, professor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu estive aqui conversando sobre as crises no mundo antigo e de que maneira, a humanidade veio enfrentando essas crises para entender o momento que a gente está vivendo. Para mim foi uma delícia essa conversa. Conversar com o Celso, uma pessoa inteligente, uma pessoa instigante, muito divertida. Então foi um momento assim muito legal, muito gostoso e muito instigante para mim também, né? Quer dizer, falar de coisas que obviamente me são caras e me são até familiares, mas numa perspectiva através da provocação do Celso que me levou inclusive a descobrir coisas que nem eu mesmo sabia e que estavam em mim, né? Então, toda vez que eu faço essa experiência, eu posso dizer que ela foi uma experiência não só prazerosa, mas também muito frutífera. Então, para mim, eu resumo nosso bate-papo aqui como uma coisa prazeroso e frutífero. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso Slow Talk, que é o Quem Somos Nós. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesse tempo todo, 7 anos e tanto, vai lá no quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma que você prefere. Pode ser no YouTube, pode ser no SoundCloud, pode ser no Spotify, seja lá o que for, tente curtir o Quem Somos Nós. Hoje nós estamos começando uma série que ocorreu da gente fazer no meio dessa crise toda. Foram perguntas, na verdade. Como foram as crises na história da humanidade, seja com pandemia. Como que nós reagimos durante a crise, antes da crise, depois da crise? Para conversar sobre tudo isso, sobre a antiguidade, como foi a antiguidade, o pós-doutor em Ciências Sociais pela École d'Haute Études de Sciences Sociales de Paris. É horroroso tentar falar assim em francês, porque mas é assim que é. Professor da Unifesp, Dante Galian. Quem é você? Eu sou Dante Galian, historiador, formado na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde eu fiz também o meu mestrado e o meu doutorado. Faz 20 anos que eu sou docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. E, além disso, lá mesmo, nesse ambiente da Escola Paulista de Medicina, eu criei uma atividade chamada Laboratório de Leitura, que usa os clássicos da literatura universal para discutir os grandes temas humanos, né? E, através desse instrumento, eu venho ajudando aí a formar os futuros médicos, os futuros profissionais de saúde, e, mais recentemente, também, através de uma empresa que eu mesmo criei, que chama-se Responsabilidade Humanística, eu venho fazendo isso no mundo corporativo e na sociedade de maneira geral. Sou casado com Beatriz e pai de 5 filhos. Eu sou de 4, você ganhou. Me conta um pouquinho, por que você escolheu esse lado, por que você escolheu estudar isso e depois por que você escolheu especificamente trabalhar com médicos e tal? Porque é diferente, né? Na verdade, não é um caminho natural, né? Sim. Então me conta um pouquinho por que você escolheu história, ciências sociais e tal. Uhum. Eu acho assim, a minha relação com a história é algo, digamos assim, desde a minha mais fresca adolescência, principalmente, ou talvez até da infância. Eu sempre era apaixonado pelas coisas históricas, né? E tive um avô, né, o pai da minha mãe, que era espanhol, lutou na Guerra Civil Espanhola. E então você imagina, né? Tem um avô que lutou na Guerra Civil Espanhola, veio exilado para o Brasil, né? E desde pequeno te contando histórias, né?
não só as histórias da guerra, né, mas as histórias dos fenícios, dos celtas, e dos romanos que invadiram a Península Ibérica, né, porque isso está um pouco na memória, os árabes, aquela coisa toda. Então, esse universo das histórias que eu ouvia desde pequeno foram sempre ocupando um lugar muito, muito importante e muito instigante na minha vida, né? E aí depois, obviamente, na época que eu estava começando o ensino médio, apareceu os filmes do Indiana Jones e aquela coisa toda. Então, óbvio, né? Eu queria era ser arqueólogo, né? E entrei na faculdade de História com esse objetivo. E, de fato, eu fui praticar arqueologia durante um tempo, né? Durante a época da minha graduação, eu estagiei durante 2 anos no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Participei de escavações no Vale do Ribeira, né? Cheguei até a descobrir uma urna funerária. Então, eu tenho aí a minha experiência arqueológica, né? E quando eu estava chegando já no final da minha graduação, meu avô, esse que me influenciou profundamente, ele teve um câncer na garganta e ele ia perder a voz, né? E foi justamente na época em que a gente começou aqui no Brasil a trabalhar com história oral, né? Então eu abandonei a arqueologia para me dedicar à história oral, antes que meu avô ficasse inteiramente mudo, consegui gravar as histórias de vida dele. Isso me levou, inclusive, no mestrado aí para a Espanha. Eu morei 1 ano lá na Espanha, e meu mestrado foi sobre isso, sobre a memória e a história oral da Guerra Civil Espanhola. E a minha relação com a medicina aconteceu, não foi uma escolha, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Logo depois que eu voltei da Espanha, terminei meu mestrado, comecei meu doutorado, surgiu para um concurso como professor de História na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu prestei, passei nesse concurso, achava que ia amarrar o burro na sombra lá em Florianópolis, na praia, na beira do mar. Mas aí não me adaptei, né? Acho que paulistano, nascido e criado em São Paulo, né? Nessa dinâmica doida dessa cidade. Então, eu quis voltar para São Paulo e a oportunidade que eu tive, por ser professor de uma federal, foi numa outra federal, que na época era a Escola Paulista de Medicina. E eles tinham lá uma necessidade que era criar um museu e um arquivo histórico da escola. Então, a princípio, eu fui para fazer isso, mas eu nunca me conformei em estar longe da sala de aula, em estar longe da educação, da formação. E era um momento também que estava se discutindo muito a questão da humanização em saúde. Foi um momento que explodiu essa coisa da humanização da saúde, a formação humanística e tal. E eu fui dar aula de História da Medicina, que era uma coisa que eu nem imaginava. Aí fui fazer meu pós-doc na França, né? Fiz 2 anos de pós-doc em Paris, na École d'Hautes Études. Fiz um trabalho que foi um trabalho muito legal de fazer, que chamava-se A História do Coração Humano, né? Então, eu estudei as representações e as interpretações sobre o coração humano, desde a antiguidade até a época moderna, né? E publiquei um artigo depois que se chamou O Coração Humano, de sede da alma à bomba biomecânica, né? Então, como é que o coração perde a dimensão de fonte da vida, da alma, do sentido espiritual, e se transforma numa bomba biomecânica e, portanto, passível de ser trocado, restaurado e assim por diante. Fiz um trabalho bem interessante naquela época com história oral de vida de transplantados cardíacos, né? E aí a coisa foi se desenvolvendo, e no meu interesse de envolver os alunos, né, para os temas humanísticos, a princípio com a história, eu acabei descobrindo na literatura, e de maneira particular na literatura clássica, um gancho muito interessante, né? Quer dizer, quando a gente está lendo e discutindo os clássicos da literatura universal, é uma maneira muito divertida, envolvente, emocionante de tocar nos temas essenciais da existência humana, como, por exemplo, a dor, o sofrimento, a morte, né? Esses temas que são tão importantes, por exemplo, para um futuro profissional da saúde, né? E acabei criando uma metodologia em torno dessa leitura e discussão dos clássicos, que é o Laboratório de Leitura. Em 2014, recebi um prêmio por essa metodologia, que é o Prêmio Viva a Leitura, da Fundação Santillana e do Ministério da Cultura e da Educação. E aí eu comecei a levar
Fiz algumas experiências aí na Casa do Saber também, o laboratório de leitura, e foi muito bem recebido e tal. E hoje eu continuo fazendo trabalho, não só fazendo o laboratório de leitura, mas pesquisando. Hoje eu tenho um grupo de pesquisa com pesquisadores de mestrado, doutorado, pós-doutoramento, né, que trabalha essencialmente com as humanidades e a humanização em saúde, né? E agora, mais recentemente, eu estou abrindo aí um braço dentro dessa linha de pesquisa para pesquisar a questão da humanização no mundo corporativo, né, nas grandes empresas, no mundo corporativo de maneira geral. Então, é um pouco aí a minha história e como é que eu fui parar da história na medicina, né? Muito bacana. E agora, além da medicina, esse âmbito corporativo. É muito bacana, muito legal mesmo. Você pegou um caminho bonito, diferente, né? Assim, muito diferente, muito bonito e Sim. nesse momento específico de uma utilidade absurda, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Você é o primeiro programa dessa série que a gente está fazendo sobre crises e como a gente passou por essas crises, né? Seja ela de pandemia ou não. E a gente vai falar sobre o mundo antigo. E eu queria que você começasse a falar para isso. Qual que é a primeira grande crise que a humanidade passou e como que a gente passou, de que maneira e como que a gente saiu dela? De que maneira a gente saiu? Porque todo mundo fala, depois da crise, grandes transformações, grandes isso, não sei aquilo. Eu tenho um olhar um pouquinho diferente, mas eu queria saber do teu. Tá bom. Então, assim, do ponto de vista histórico, determinar qual foi a primeira grande crise que a humanidade passou, né? Provavelmente, nós passamos por muitas crises extremamente radicais, né? Que não ficaram registro. Né? Não ficaram registro. Agora, os arqueólogos, né? Voltando para o início aí da minha formação, os arqueólogos eles tentam inferir a partir dos registros paleológicos, a partir dos registros de cultura material, né? Momentos assim dramáticos, como por exemplo as glaciações, os grandes deslocamentos, né? Provavelmente, né, a passagem daquilo que os historiadores chamam de paleolítico para o neolítico, né? A revolução agrícola. A gente deve ter passado por crise assim, onde provavelmente os nossos antepassados estavam pensando assim, putz, agora ferrou, agora não vai, agora a coisa acabou por aqui, né? Isso aqui chegou num beco sem saída. Eu acho que isso é uma constante, né, na história da humanidade, né? Esse sentimento de que a gente chegou no fim, né? E eu acho que desde o começo a gente está vivendo situações em que a gente acha que chegou no fim, né? Legal. Isso já há milhões de anos, né? Do ponto de vista de conhecimento histórico, ou seja, de registros propriamente que a gente tem, um pouco para identificar quais seriam essas primeiras grandes crises, né, na antiguidade e tal, eu acho que assim que o momento assim um pouco mais bem documentado, né, onde situações de crise ficam muito bem determinadas, e principalmente dentro do âmbito da história ocidental, né, eu acho que é justamente o período de transição da época clássica da Grécia Antiga, né, para a época helenística, né? Acho que é um momento interessante porque ele traz elementos que são muito pertinentes para serem pensados na nossa sociedade, no nosso tempo atual, né? Então, o que acontece? Você está lá no momento em que a Grécia, e principalmente as cidades-estados, as polis, né, atingem aí o seu maior desenvolvimento, né? Você pensa aí Atenas, Esparta, Corinto, né? Cada uma, obviamente, com as suas próprias características, né? Mas cidades assim que atingiram um potencial espantoso. Você pensar no mundo antigo, você pensar o que foi, por exemplo, as guerras médicas, né? Em que os gregos, numa inferioridade infinita em termos de número de homens, né, em número de guerreiros, assim, eles conseguiram vencer os persas, né, que era o maior império da antiguidade, né? E essa vitória sobre os persas, sem dúvida nenhuma, trouxe para os gregos, né, e de maneira particular para os atenienses,
um sentimento de orgulho, né? E um sentimento assim de invencibilidade. Né? Puta, agora aqui ninguém pode com a gente, né? Porque nós vencemos os persas, né? A gente criou um modelo de sociedade invencível, né? E de fato, quer dizer, se você for pensar o equilíbrio que os atenienses conseguiram encontrar, né, do ponto de vista da estabilidade interna, né, e da capacidade de realização do ponto de vista comercial, do ponto de vista militar, né, de fato era um feito inédito, né? E é interessante que justamente quando Atenas chega no apogeu do seu esplendor, né, imediatamente ela já entra em declínio, né? E aí é interessante observar, por exemplo, o próprio Tucídides, né, que é um historiador contemporâneo, né, quer dizer, logo depois das Guerras Médicas, ele vai ser aquele que vai relatar a Guerra do Peloponeso, né? A guerra, que acontece é o seguinte: quando termina as Guerras Médicas, Atenas sai hiperfortalecida, né? Ela é a líder de uma liga de cidades estado gregas, né? Com um potencial de liderança gigantesco, né? E podemos dizer que a partir desse momento os atenienses não souberam qual era o momento, né, de exercer essa liderança e qual é o momento em que a liderança arrisca-se se tornar uma tirania. E foi nesse momento que as coisas começaram a andar para trás, né? Foi nesse momento em que Atenas começa a abusar do seu poderio, tanto militar quanto do seu prestígio frente às outras cidades e assim por diante, e começa a ter uma atitude policialesca, né? E uma atitude de controle, né? De opressão em relação a outras cidades que se sentiam, de certa forma, com seus direitos, né? Com as suas liberdades tolhidas por essa nova tirania democrática, porque internamente Atenas era uma democracia, né? Olha, as semelhanças não parecem ser meras coincidências, né? Internamente Atenas é uma democracia, mas externamente, né, ela age de forma tirânica, né? Ela age de forma tirânica. E isso vai levar com que várias cidades se aliem a Esparta, que era identificada talvez como a única cidade possível de frear esse poder, digamos assim, hegemônico de Atenas na Hélade, né? Na região do Mar Egeu. Esparta era uma cidade militar, né? Vamos chamar assim, com raciocínio. Exatamente, militar, exatamente. Né? Uma ditadura exatamente. militar, né? Vou chamar de ditadura militar, não sei se serve, mas era uma coisa para esse lado, né? Então Sim. era uma democracia na verdade, e uma ditadura militar aqui, não é isso? Isso, na verdade era uma oligarquia, né? Mais do que uma ditadura, era uma oligarquia, onde você tinha as castas, né, dos guerreiros, já tradicionalmente desde a época da Primeira Guerra com os persas, né, havia se consolidado essa dinâmica e esse regime militar, e que se consolidou depois da guerra, né? Mas é que os espartanos, ao contrário dos atenienses, né, eles tinham uma estratégia muito mais isolacionista, ou seja, não intervencionista, né? Quer dizer, os espartanos estavam a fim de cuidar da vida deles, né? Não tinham ambições do ponto de vista regional, né? Do ponto de vista de conquista, assim por diante. Enquanto que os atenienses, que tinham uma sociedade muito mais comercial, né? É interessante isso, né? Porque a vocação de Atenas, do ponto de vista econômico, é uma vocação muito mais comercial do que Esparta, que é uma vocação muito mais agrária, né? Até pelas questões geográficas, né? O Peloponeso, em Atenas, é uma região muito mais acidentada, né? Do que a Lacedemônia, que é uma região um pouco mais plana, onde você tem condições de fazer agricultura mais extensiva e assim por diante. Isso acabou levando os atenienses um pouco a ter que se voltar para uma subsistência mais de comércio, né, mais aberta, assim por diante. E, obviamente, é aquela coisa um pouco de que uma vez que você começa a abrir o mercado, né, a partir do momento que você começa a enriquecer com trocas comerciais e assim por diante, você não tem muito noção da medida, né? E aí, obviamente, para Atenas era interessante cada vez mais envolver, né, rotas comerciais e o domínio sobre essas rotas de uma maneira hegemônica em toda a região da Hélade. E provavelmente havia aí também uma espécie de um projeto imperial, né? Não declarado, mas um projeto imperial, até no sentido de que
as guerras médicas, né, fez com que os gregos, e de maneira particular os atenienses, né, entraram em contato com uma forma de organização política e social que eles não conheciam, né, que era essa estrutura hipercentralizada, hipermilitarizada, né, e poderosa, que possibilitava com que os persas fizessem o que eles faziam, né? Coisa que os gregos, apesar de todas as suas realizações do ponto de vista civilizacional, né, pelo menos do ponto de vista político, não tinham chegado nem perto do que os persas tinham chegado. Então, eu acho que um pouco esse contato com os persas acabou despertando nos atenienses esse desejo aí um pouco de se tornarem uma espécie assim de império, né, de império do Ocidente, de um império grego, né? Que no final das contas, né, eles acabam levando onde eles menos esperavam, né? Lá dos bárbaros macedônicos, né? Da onde se menos esperava, porque, claro, quer dizer, Atenas e não só Atenas, mas outras cidades importantes, né? Como o próprio Esparta, como o próprio Corinto, Argos, assim por diante, são cidades-estado muito importantes, e no final das contas, né, veio justamente lá da Macedônia, que era uma região marginal, né, já considerada, digamos assim, fora mesmo do que seria a Hélade, apesar de eles falarem grego também, e apesar de terem absorvido parte da cultura grega, né, sem dúvida nenhuma, eles não eram considerados gregos no sentido estrito da palavra, né? E de repente foi justamente daí que se desencadeou, né, esse processo que acabaria de fato transformando a Grécia num grande império, né? Começando com Filipe, né, Filipe da Macedônia, e depois o seu filho Alexandre, né? Eu acho que assim esse momento, digamos assim, não foi o primeiro, sem dúvida nenhuma, não foi, né? Mas do ponto de vista da documentação histórica, né? Do conhecimento que a gente tem, talvez seja a primeira grande crise, né? E o que essa crise desencadeou é muito interessante, né? Cujas consequências, de alguma maneira, a gente sente até os dias de hoje, né? O que a crise desencadeou, na verdade? Tá. Porque, no final, uma coisa que você falou que eu achei interessante é Atenas começou a cair quando a ambição ficou mais do que deveria. Sei lá se é assim a frase, não foi assim que você falou, mas quando ela chegou no ponto máximo, quis mais, e daí para diante ela começou a apodrecer, a cair, a decair, etc., a ponto de depois quem acabar mandando foi o Alexandre, o Filipe, depois o Alexandre na Macedônia, e não Atenas. Isso é uma coisa recorrente na nossa história, não é isso? Assim, esse ponto, quando chega lá em cima, parece que a gente não sabe parar. Exatamente. Né? Mas será que existe o ponto de parar? Porque, assim, como é que a gente identifica qual é o ponto de parar? Depois é mais fácil. Olhando agora, alguns milhares de anos depois, você fala, poxa, eles não souberam parar e tal. E eu concordo, né? Assim, mas, assim, existe esse ponto de parar, né? Como a gente sabe qual é o ponto de parar para não apodrecer? Ou vai apodrecer sempre? Muito interessante essa tua questão, porque, em última análise, né, foram os próprios gregos, principalmente no campo da filosofia, na literatura, na cultura, né, que, de certa forma, criaram essa noção, essa ideia de justa medida, né? A ideia de justa medida. Justamente que depois os latinos, os romanos também retomaram essa ideia e formularam aquela famosa frase virtus in medium, né? A virtude sempre no meio, né? Por exemplo, se você pensa os próprios filósofos da época clássica na Grécia, né? Vamos pensar, por exemplo, tanto Platão quanto Aristóteles, ambos que tiveram aí um desenvolvimento de um pensamento, de uma obra vastíssima, né? E um dos campos de investigação, dos campos de pensamento, está no campo da política, por exemplo, né? É uma coisa interessante, né, da aplicação dos conceitos filosóficos, né, na perspectiva da metafísica,
no âmbito da física e como desdobramento disso, sem dúvida nenhuma, o campo da ética e da política, né? Então, por exemplo, tanto Platão quanto Aristóteles, eles falavam, né, que a importância, que a virtude está justamente no meio e está na perspectiva do equilíbrio. Trazendo isso para o ponto de vista da política, por exemplo, ambos acreditavam fundamentalmente de que uma polis ela tinha um momento de encontrar o seu equilíbrio, até do ponto de vista do seu crescimento geográfico e populacional, né? Então, quer dizer, toda vez que essa polis, né, ultrapassasse esse limite, ela ultrapassaria essa justa medida. E toda ultrapassamento, toda ultrapassagem, melhor dizendo, da justa medida tem a sua consequência, né? A sua consequência é que, efetivamente, esse transbordar da medida se volte contra você mesmo, né? Isso é uma coisa que tanto Platão quanto Aristóteles eles estão, de certa forma, dialogando, né, com outro campo do conhecimento muito importante e muito desenvolvido naquele período, que é a medicina, né? A aplicação dos conceitos da medicina na filosofia e vice-versa, né? Esse jogo, esse diálogo entre medicina e filosofia era uma coisa muito forte, muito importante durante esse período clássico, né? Então, Hipócrates, por exemplo, que é o pai da medicina clássica, né? Ele colocava que a saúde está no equilíbrio. Ele trabalha com a ideia dos humores, né? Os humores, os 4 humores, que correspondem aos 4 elementos, aquela coisa toda. Quando você vive no equilíbrio entre esses 4 humores, esses 4 elementos, né? Você vive uma vida saudável, equilibrada, na justa medida. Quando acontece alguma coisa no qual um desses 4 elementos, ou um desses 4 humores, né, se sobrepõe aos outros, esse equilíbrio, essa justa medida se rompe, e a consequência disso é a doença. Essa mesma lógica é aplicada para o campo da política, né? Daquilo que, por exemplo, Aristóteles chamava de isonomia, né? que é o equilíbrio das forças dentro da polis, assim por diante, e é aplicado também no âmbito das relações da política externa também. Então, a política de alianças, a política de trocas comerciais e assim por diante. Então, quer dizer, era muito, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista científico, era muito claro para o grego, né, essa dimensão da justa medida. Mas uma coisa é você ter isso em mente, ou ter isso como um conceito muito bem consolidado, e outra coisa é a dinâmica do jogo político no cotidiano, né, onde as paixões, em geral, são mais fortes do que a razão. O Aristóteles foi preceptor do Alexandre, tá certo? Exatamente. E não sei se era exatamente um cara da justa medida, já que ele invadiu tudo, né? Então, não funciona muito bem esse raciocínio, né? Bom, um pouco antes de Alexandre começar as suas conquistas, quando ele já estava prestes a se tornar de fato o líder, né, o rei da Macedônia, um pouco depois da morte de Filipe, né, ele rompe com Aristóteles, né, ele rompe com Aristóteles, e Aristóteles rompe com ele, porque estava claro efetivamente que essa postura apaixonada, ardorosa, né, e acho que um dos pontos de discórdia assim mais fortes entre os dois era justamente o fato de que Alexandre se considerava destinado e predestinado a levar a civilização grega para outros povos, né? E ele acreditava de que os bárbaros pudessem se civilizar, pudessem se tornar gregos, pudessem se tornar seres civilizados, assim por diante. Coisa que o Aristóteles, nesse ponto, né, muitas vezes o Aristóteles é acusado de racista, inclusive, ele achava que tinham raças que eram inferiores àquela coisa toda, e nesse ponto ele destoa do Alexandre, né, que achava que não, que achava que não eram as raças que determinavam o nível de inteligência, o nível de virtude, de capacidade, né, mas era a cultura, né?
Nesse ponto, podemos dizer assim que Alexandre é bastante mais progressista, avançado do que o Aristóteles, né? Então, assim, é curioso isso que você colocou mesmo, porque, assim, do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, né, havia essa noção muito clara, né, de que se você ultrapassa a justa medida, inevitavelmente, né, quer dizer, todo aquele edifício, toda aquela construção, seja essa construção uma polis, seja essa construção um império, seja um corpo, seja uma sociedade, né, ela inevitavelmente ela vai ruir, né? No entanto, aquele que está no processo de herança, né, no momento, parece que tem alguma coisa que diz para ele assim: não, comigo não. Comigo vai ser diferente, né? Quando você vai analisar um pouco as situações, mesmo esse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, todo mundo sabia o que era uma pandemia, todo mundo já sabia. Isso aqui era uma crônica anunciada, né? Sabia que ia acontecer, né? Não foi uma coisa assim, né? E no entanto, mesmo sabendo tudo, com todo, não é desculpa, né, que a gente estava mal informado, né? E aí interessante porque a gente começa a perceber que essas mesmas, e é por isso que eu falava para você há pouco, né, desse trabalho que eu faço com os clássicos, né? Por que os clássicos, né? Porque os clássicos eles nos ajudam a entender esses elementos, esses componentes permanentes, né? Perenes e universais do ser humano, né? Então, assim, quando a gente olha Alexandre, quando a gente olha a briga de Alexandre com Aristóteles, quando a gente vê a queda do Império Ateniense, assim por diante, no fim, né, pode destoar um pouco, ao invés de ser barco, avião e internet, né, quer dizer, era escudo, espada de bronze, assim por diante, mas as paixões, né, são muito semelhantes, que levam as pessoas e as sociedades a entrar nessas crises são as mesmas, né? São as mesmas, né? Muito semelhantes. Assim como também os bichinhos, né? O Covid de então devia ser o Covid menos 35. Mas são os mesmos elementos que estão lá. O Alexandre parece que morreu de febres, né? Eu não sei exatamente, não é isso? Ele morreu com alguma coisa que pegou lá na Ásia, né? Então, exatamente. Algum Covid ou alguma coisa exatamente. Assim que pegou, não sei exatamente o que é. Até hoje ninguém sabe, não é isso direito? Alguns falam de tifo, né? Outros falam de malária, fala-se muitas coisas, mas provavelmente foi isso. Com certeza, com certeza. E depois gerou uma porradaria lá no império dele, né? Entre os generais e tal, e dissolveu tudo e acabou tudo. Então, sim, na verdade, vamos chamar o tifo ou a malária acabaram com o Império de Alexandre, né? Porque mataram Alexandre e depois não foi o tifo e a malária diretamente, mas foi o resultado do tifo e da malária, né? Você estava falando que eu te interrompi para a gente dar a volta, falou assim, até hoje a gente está tendo consequências dessa dissolução do Império do Alexandre. Quais foram? Então, eu acho assim, são inúmeras, né? Mas assim, pensando do ponto de vista do que essa crise gerou, do ponto de vista do pensamento, né? Por si só já é uma coisa assim que é um universo de consequências do ponto de vista filosófico, por exemplo, né? Que tiveram desdobramentos ainda mesmo na antiguidade, e cuja os influxos a gente sente, né, no desenvolvimento, por exemplo, de todo o pensamento ocidental durante todo o final da antiguidade, Idade Média, Idade Moderna até a contemporaneidade. Pensa só que justamente esse período, né, de transição, esse período que vai justamente das conquistas de Felipe e Alexandre, né, e a consolidação daquela realidade dos reinos helenísticos, né, e do período helenístico propriamente dito, né, e logo em seguida a conquista romana e assim por diante. Esse intervalo aí, que não é um intervalo de no máximo 200 anos, não mais do que isso, né, você tem uma proliferação de pensamento e de linhas de pensamento muito interessantes, né. Para você ter uma ideia, por exemplo, linhas de pensamento que até hoje estão
influenciando e que são referenciais ainda no campo filosófico, com consequências, por exemplo, no âmbito da psicologia, no âmbito da gestão, né? No âmbito da política. Você pensar fundamentalmente que é justamente nesse período em que aparecem algumas escolas de pensamento importantíssimas, como, por exemplo, o estoicismo, né? O cinismo. Né? Olha só, então, quer dizer, estou falando pelo menos 4 escolas, né? Sempre para falar também um pouco do neoplatonismo, que também aparece nesse período, que também é muito importante. Então, nós estamos falando de 4 ou 5 escolas, pelo menos, né? Que, de uma maneira ou de outra, foram fazendo upgraded, né? Ao longo de toda o fim da antiguidade, todo o período medieval, e que depois vão continuar influenciando filósofos como Nietzsche, como Kierkegaard, como Sartre, até os dias de hoje. Quer dizer, a gente vai percebendo, Michel Foucault, por exemplo, que era um grande leitor dos epicuristas, né? Do cuidado de si e assim por diante, que é toda uma discussão muito, muito interessante. A decomposição das estruturas da sociedade, né, da polis, né, que de fato com a chegada do Império, né, a cidade-estado, né, do ponto de vista clássico, ela perdeu essa autonomia. Ela perdeu essa autonomia, né? Essa compreensão do aquilo que Aristóteles dizia do homem como ser político, né? Ela também vai entrar em crise, né? E nesse momento de crise, o que acontece? Quer dizer, o homem vai se refugiar em si mesmo. Podemos dizer assim, né, que esse período dessa crise, que é a crise do helenismo, né? Ela não deixou, de certa forma, de ser um período de quarentena filosófica, né? Porque as pessoas começam, ao perceber, né, a impossibilidade de encontrar, porque, por exemplo, tanto para Platão quanto para Aristóteles, né, era impossível pensar a felicidade, né, sem uma dimensão política. Ou seja, o homem ele só pode ser feliz na medida em que ele exerce a sua cidadania, né? E ele faz parte de uma cidade, faz parte de uma polis, né? Então, ao mesmo tempo que ele pertence a uma polis, ele também contribui com essa polis, ajuda a construir essa polis, né? Quando o comunitário, quando o poder político da polis, propriamente dito, se enfraquece e chegando até o ponto de simplesmente desaparecer, né? Essa relação do indivíduo, do cidadão com o poder, né? Ela se torna extremamente frágil, né? Porque esse poder está distante, né? O imperador é uma figura muito distante, né? Tanto é que em Roma, né, por exemplo, há a associação dos imperadores com os deuses, né? O imperador já nem mesmo é um homem, né? Ele é ou um semideus ou propriamente mesmo um deus, né? Então a política deixou de ser um espaço, um campo, né, onde o indivíduo pode intervir, pode e deve intervir, né, na constituição do seu próprio destino. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista terreno, mundano, né, esse destino está nas mãos, né, de um semideus ou de um deus terreno, né, no qual eu não tenho a mínima possibilidade de intervir, né, e eu estou nas mãos dele, estou nas mãos do Estado, estou nas mãos dessa maquinaria tremenda que são os grandes impérios, né? Então, o que me cabe? Me cabe buscar a minha própria felicidade comigo mesmo, né? Seja num âmbito mais individual, como, por exemplo, pregavam os cínicos, né? Então, o Diógenes de Sinope, que é o cara que sai com a lanterna procurando cadê o homem, né? Quem me mostre um homem, aquela coisa toda, e que achava que era muito mais feliz, né, convivendo com os cães do que convivendo com os homens, né? Porque o Diógenes dizia isso, que o cão ensinava muito mais virtudes
do que o próprio homem, né? Acho que é um momento um pouco da história assim que a gente tem essa aproximação com os pets, né? Essa coisa de a gente chegar e achar que os cachorros são muito mais melhores companheiros do que os nossos semelhantes, né? Ou então, em alguns momentos, sim, né? E então, assim, você percebe que esse momento, né, que está se vivendo nessa que eu chamaria da grande crise da antiguidade, né? Foi um momento bastante traumático, um momento bastante duro, mas ao mesmo tempo muito fecundo, né? E eu acho que é esse que é o grande aprendizado que a gente pode tirar desses momentos da história, né? A gente está falando aqui só da antiguidade, mas ao longo da história a gente teve outros momentos. Eu recentemente há pouco estava relendo aí umas coisas em relação claro, naturalmente por causa da peste negra, né? No século XV. E é interessante porque o Renascimento, né, esse momento fantástico assim por diante, ele é, digamos assim, fruto, né, em grande medida, da peste negra, que matou, segundo alguns historiadores, entre 30% e 60% da população da Europa, né? Então foi uma coisa assim terrível, devastadora, né? Então, de novo, né, aquela coisa que a gente estava falando no começo, esses momentos na história que a gente acha que chegou num beco sem saída e que a humanidade vai acabar, né? Assim como também, voltando para a Antiguidade, era o momento da queda do Império Romano, né? Quando você pega as narrativas, por exemplo, né, dos primeiros padres da igreja, né, e fazendo as narrativas das hordas, das invasões bárbaras, né, os suevos, vândalos, godos, ostrogodos, visigodos, aquela turma toda entrando no Império, né? Quer dizer, o mundo acabou, né? Já não tem mais saída, né? E alguns, dentre eles, por exemplo, Santo Agostinho, né, que morreu, né, no sítio, no cerco da cidade onde era bispo, Hipona, no norte da África, né? Ele dizia assim: não, isso aqui não é o fim, isso aqui é um novo começo. Então, essa lucidez, né, de alguns personagens da história, de repente vai percebendo assim que é interessante a gente voltar a ler alguns clássicos, sabe? Eu estou resgatando algum desses clássicos assim que eu acho que tem me ajudado um pouco a pensar sobre o momento atual, sabe? Um deles é Santo Agostinho. Primeiro eu estou falando desses filósofos aí do período helenístico, né? Então, Diógenes, né? O pai do estoicismo, né? O Epicuro, né? Que também é um cara bacana, que é um cara muito legal também, né? Atual, né? Ele é muito atual, muito atual, né? E outros são esses que também, dentre eles, destacaria o Santo Agostinho, né? Na Cidade de Deus e de maneira particular em Confissões, que também está vivendo um momento muito parecido com o nosso, né? Você imagina que Santo Agostinho está escrevendo no momento em que a cidade onde ele vivia está cercada, né? Pelos vândalos, literalmente pelos vândalos. A gente fala de vândalos hoje de maneira genérica, né? Mas coisa. Ele estava de fato, ele estava cercado pelos vândalos, né? E percebendo a dramaticidade do momento que ele está vivendo, né? Mas ao mesmo tempo tendo essa consciência de que todos esses momentos de transição, de inflexão, são momentos também de grandes oportunidades. Eu tenho, inclusive, falado muito, escrito artigos e participado de entrevistas e tal, onde eu tenho insistido muito que esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que entender ele numa dupla chave, né? Que é fatalidade. Isso que está acontecendo conosco é uma fatalidade talvez única, nunca na história se viu uma situação como essa no sentido global, quer dizer, pestes né? E ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Eu acho que tem sido assim uma chance. Você acha que a gente vai aproveitar essa chance? Porque também, do jeito que você está falando, eu acho você bastante otimista então com a humanidade, né? Que no final você consegue. Não. Porque você fala, não, a gente acha um caminho, o renascimento veio depois da peste, olha e fala, uau, então ele acha que a gente vai sair ótimo disso aqui tudo e tal, não sei o quê. Não, eu não acho que a gente vai sair. Eu não acho que a gente sai ótimo, não, Celso. Nesse ponto eu sou bastante cético,
né? Fecundo, genial, fantástico e tal, mas ao mesmo tempo, né? Foi um período muito difícil, foi um período muito traumático, né? Cheio de guerras, né? De arbitrariedades, de conflitos. Então, assim, eu não em nenhum momento alimento assim um sonho dourado, esse papo, né, de que nós vamos sair mais fraternos, mais amorosos, mas não, isso para mim, isso aí é romantismo, né? Eu acho assim, a gente está iniciando um momento bastante difícil e vai ficar ainda mais difícil, né? Mas o que eu acho que é legal nesses são as oportunidades que a gente tem de olhar a nossa realidade com mais lucidez, né? Eu acho assim. Eu concordo com você. A gente tem uma chance enorme, né? Mais uma chance. A humanidade está tendo mais uma chance enorme de olhar o que ela faz, se está certo, se está errado. Talvez em relação às coisas do passado, a gente tem uma coisa hoje que é o volume de gente, que é uma coisa que faz muita diferença, tá certo? Sim. Né? Sim. Então, hoje nós temos 7 bilhões de pessoas e a gente vem destruindo o planeta num ritmo que ele não consegue se repor, né? Coisa que antes a gente podia fazer e também o planeta não dava nem bola para nós. Então, acho que essa é a grande diferença, talvez, todos os problemas, crises, seja ela política, pandemia, do passado com agora, que é o volume. E o volume importa. Pelo menos o meu ponto de vista. Sem dúvida. Por favor, discorde se você não concordar. E o volume importa. Não. O volume de destruição, o volume de pobreza, o volume que a gente tem hoje, ele é tão absurdo. E, como você disse, a gente tem uma chance, uma oportunidade, eu uso a palavra chance, de olhar isso aqui e falar, opa, nós não estamos indo para o melhor caminho, né? Está na hora da gente rever. Eu não sei qual é a tua opinião, mas eu tenho pouca, eu sou mais cético, talvez pessimista, talvez seja a palavra. Você é cético, é mais bonzinho. Eu sou pessimista. Eu acho que a gente não tem conseguido grandes saídas, a não ser por um espaço de tempo pequeno, né? Depois das grandes crises. Eu não sei qual que é o teu olhar. Tudo bem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: não, mas a ditadura deu grandes coisas culturais, né? Sim, mas foi uma ditadura, né? E o momento, mas foi mais ruim do que bom, né? Sem dúvida nenhuma. Tivesse músicas piores, mas menos ditadura. Então, assim, é um pouco como falar assim, não, aconteceram grandes coisas, mas aconteceu muito mais coisa ruim. Então, e talvez pareça que no tempo a gente esquece disso, né? A gente fica com as boas, ainda bem, né? Senão a gente não ia aguentar. Sim. Então, assim, eu queria que como é que você olha tudo isso? Nós estamos nesse momento, nós temos essa chance, eu concordo 100% com você, que é uma oportunidade da gente olhar de frente tudo que a gente está fazendo, mas você que tem um olhar histórico, infinitamente melhor que o meu, como é que você acha que a gente vai... como é que você vê a humanidade daqui para ver? Não, sem previsão, não é nesse sentido, mas como você acha que a gente vai lidar com isso? Eu acho assim que o ponto de partida para essa reflexão, Lucas, eu acho que a gente acabou criando um conceito que no final das contas é uma espécie de uma quimera, né? Que a gente sofre muito depois porque a gente cria muitas expectativas em relação a esse personagem que nós criamos, principalmente a partir da época moderna para cá, que chama-se humanidade, né? O que é essa humanidade, né? Então, assim, a gente acabou criando uma personagem, né? A humanidade não aprende, a humanidade... Essa humanidade não existe. O que existe são pessoas humanas, né? São pessoas humanas e que, dentro de situações como essa, por exemplo, que a gente está falando de fatalidade e oportunidade, acho que tem pessoas que ganham muito com isso, né? Assim como você tem situações na vida
em que, por exemplo, de crises pessoais, não estou falando nem, porque agora estamos tudo mais ou menos no mesmo barco, né? Mas às vezes pessoas assim que passam por situações muito traumáticas na vida, por exemplo, um câncer, né? Uma doença muito grave e assim por diante, e aproveita dessas oportunidades para fazer uma revisão e sair daquilo como uma outra pessoa, né? E A tem gente outros que não. espera que a humanidade faça a mesma coisa, e outros que não, e outros que não, né? E outros que não. Então eu acho assim que pensar no movimento da humanidade, né, é a gente pensar no lugar errado. Né? O que a gente tem que fazer é o seguinte, né, quer dizer, isso que a gente chama de humanidade, essa coisa abstrata, né, ela na verdade é o conjunto desses 7 bilhões de pessoas que estão De vetores puxando cada um para o seu lado. Isso. Mas vai ter um vetor resultante. Exatamente. Então, quer queira, quer não, tem um vetor resultante. Então, nós temos que buscar soluções. Eu acho que um pouco... E acho que toda solução, nesse sentido, passa fundamentalmente por uma coisa que eu prezo muito, né? E que eu acho que é a questão da consciência. Né? É o desenvolvimento da consciência. Eu tenho uma coisinha, porque às vezes a gente é consciente, mas não faz. Claro. A consciência é um degrau, ela não é o que resolve, tá certo? Porque você pode ser consciente de que vai dar tudo errado e continuar fazendo tudo errado. Exatamente. Eu acho que tem uma imagem que eu gosto muito de um conto, muito curtinho, mas muito, muito bonito e muito incisivo do José Saramago, que chama-se O Conto da Ilha Desconhecida. Né? E nesse conto tem uma personagem que é a mulher da limpeza, e que ela sai pela porta das decisões. Acho muito bonita essa imagem, né? De sair pela porta das decisões. Diz assim que naquele castelo onde ela morava, né, havia muitas portas, né, que eram usadas. Havia a porta dos obséquios, onde vivia o rei estava sempre na porta dos obséquios, recebendo obséquios, e havia uma outra porta que muito pouca gente usava, que era a porta das decisões. Mas uma vez que você sai pela porta das decisões, aí não tem mais volta. Né? Então, acho que é isso mesmo, Celso. Eu concordo com você, eu acho que a consciência é fundamental, mas depois tem que haver um passo a mais, né, que é a decisão, né, e que é, enfim, a coragem de tomar essa decisão, né, e fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que tem que ser feito. E isso é uma coisa realmente muito difícil. Bom, esse é uma ótima hora da gente fechar. Legal. Ótimo momento, que é o seguinte, eu sempre faço a mesma pergunta no final. Então, com a tua experiência de vida, com o teu conhecimento e etc., quem somos nós? Nós somos esses seres perdidos. Eu acho assim, a gente somos seres com muito potencial, né? Do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista das realizações, do ponto de vista das possibilidades, né? Mas a gente, em geral, está sempre muito perdido. Né? Nós somos seres perdidos, né? Seres perdidos do ponto de vista do planeta, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da história, né? Mas que está sempre buscando um caminho de se reencontrar, né? De encontrar o caminho certo, de fazer a coisa certa. Né? Só que a gente não pode esperar que isso baixe dos céus. Né? A gente não pode esperar que isso seja provocado, né? E é nesse sentido que eu volto naquele tema da humanidade. Né? O problema não está na humanidade, o problema está com cada um. Né? O problema está com cada um, com você mesmo. Né? Então, eu acho assim, acho que nós somos esses seres perdidos, né? Que tem que se reencontrar, e eu acho que o caminho para se encontrar quem nós somos, né, é mergulhando em si mesmo. E o mergulho em si mesmo só é possível quando você vai em direção ao outro. Pode parecer meio paradoxal isso, mas não tem outro caminho. Né? De novo, eu queria citar o Tolstói, né, num outro livro dele, muito menor que o Guerra e Paz, mas tão bonito quanto, que chama-se Felicidade Conjugal, onde nesse livro ele diz assim, a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada. Né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido de que adianta tanta riqueza, de que adianta tanto poder, assim por diante,
se você não pode compartilhar isso, né? Então, eu acho que quem somos nós? Somos seres perdidos em busca de nós mesmos. Boa, muito bom.